Oi, turma! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Perceberam que estamos de cara nova por aqui? Isso mesmo! Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco do nosso município, pois estamos comemorando 106 anos de emancipação política e juntos vamos embarcar nessa aventura do projeto Minha Terra Tem História. Assim, nós poderemos conhecer um pouco mais sobre o nosso município e saber como ele foi formado, de que forma a nossa Itabaianinha começou, além também de descobrirmos os aspectos geográficos da nossa cidade. Então, nós vamos embarcar juntos nessa aventura e vamos descobrir diversas coisas. Eu quero ver se você conhece a sua cidade mesmo. E quero ver se aí na comunidade onde você mora existem aspectos dos quais estarei falando nessa aula. Então vamos comigo e vamos começar a nossa aula, porque geografia hoje vai embarcar na história e no espaço geográfico da cidade de Itabaianinha. Vamos comigo? Então, na nossa aula de hoje de geografia, vamos conhecer os aspectos geográficos da nossa cidade. Mas antes, precisamos dar uma voltinha e entender um pouco da sua história. Então, me acompanhe no próximo slide. Você sabia que a nossa cidade é apelidada de Princesa das Montanhas? Mas o porquê será desse apelido? Quem deu esse apelido à nossa cidade? E por que ela é chamada desse jeito? É isso e muito mais que nós iremos descobrir na aula de hoje. Conto com você, acompanhando a aula, prestando atenção no conteúdo, porque diferente das outras aulas, hoje não teremos livro para ir acompanhando. Então você vai ter que estar bem atento ao que tia Laís está falando aqui, porque juntos nós vamos conhecer e aprender um pouquinho sobre a história da nossa cidade. Então, apelidada de Princesa das Montanhas pelo poeta sergipano João Pereira Barreto, devido à sua localização privilegiada, nossa cidade nasceu ao redor de um pé de tamarino. Você sabe onde fica esse pé de tamarino? É claro que não é o mesmo de muitos anos atrás, de 106 anos atrás, quando a nossa cidade começou a ganhar forma. O pé de tamarindo, ele foi replantado, mas está na mesma localidade do primeiro. Alguém aí já passou por este lugar que nós podemos ver aqui na foto? Isso mesmo, neste lugar está localizado o pé de tamarindo. Foi aqui que a nossa cidade deu origem. De acordo com informações de pessoas mais antigas, tudo começou com a chegada dos primeiros tropeiros e retirantes. E quem são os tropeiros? O que são tropeiros? Tropeiros são homens que conduziam os gados, conduziam cavalos e mulas para serem vendidos em outras cidades. Esses tropeiros, eles vinham da cidade de Itabaiana e, ao passar por aqui, para ir para o estado da Bahia negociar com os seus animais, eles paravam aqui para descansar e justamente embaixo do pé de tamarino. Ali eles encontravam pouso para poder descansar e depois prosseguir viagem. E ali os seus animais podiam pastar à vontade, já que era uma terra que oferecia bastante alimento para esses animais. E então, com a chegada dos primeiros tropeiros e retirantes, que descansavam à sombra dessa árvore e ali planejavam um futuro, já que o lugar oferecia boas condições para pouso e terras de primeira para a criação de gado. Então,
Esses tropeiros, além de descansar embaixo do pé de tamarindo, que eu tenho certeza que dava uma sombra maravilhosa para aqueles homens que já vinham de longas viagens cansados, eles planejavam o futuro e começaram a ver uma cidade nessa localidade. Isso porque as terras daqui eram de primeira para a criação de gado, pois contava com uma vegetação muito grande e vasta, além também de terreno para que esse gado pudesse ser criado de forma eficaz. Logo, esses nômades aventureiros ergueram algumas casas de sopapo em diferentes pontos da nascente vila. E então, depois de fazerem pouso por aqui e perceber que a nossa cidade poderia abrigar uma bela cidade, né? Nosso local, que até então não era cidade, eles começaram então a construir pequenas casas nesse lugarejo. E assim começaram a viver por aqui. Foi dessa forma que o nosso município, a nossa cidade de Itabaianinha, surgiu, graças a esses tropeiros que usavam esse lugar como rota para ir a outras localidades e encontraram aqui um lugar tão agradável de se viver. Assim, nós compreendemos um pouquinho como surgiu a nossa cidade. Agora vamos conhecer os aspectos geográficos da nossa cidade. Preste bastante atenção. O município de Itabaianinha está situado na região centro-sul do estado de Sergipe, a cerca de 118 quilômetros de Aracaju, que é a capital do nosso estado. Possui uma área de 493 quilômetros quadrados e sua altitude é de 225 metros acima do nível do mar. E foi por isso que recebeu o apelido de Princesa das Montanhas, por estar localizada em uma altitude bem elevada com relação ao nível do mar. Ou seja, nós moramos em uma cidade alta, relacionada ao nível do mar, nós estamos em uma localidade alta. Por isso que sentimos um friozinho bem fortezinho no inverno, né? Porque estamos em uma cidade um pouco mais alta com relação ao nível do mar. Então, essa é a localização da nossa cidade, na região centro-sul do estado de Sergipe, e está distante cerca de 118 quilômetros da capital Aracaju. Assim, nós compreendemos onde está localizada a nossa cidade. Agora vamos conhecer outros aspectos do nosso município. O nosso município faz divisa ao norte com os municípios de Boquim e Riachão do Dantas. A leste, olha só, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Ao norte faz divisa com Boquim e Riachão do Dantas. A leste faz divisa com Umbaúba, Santa Luzia do Itaí, Arauá e Pedrinhas. A oeste faz divisa com a cidade de Tobias Barreto. Você pode acompanhar na setinha aqui. Ao sul com Cristinápolis, está bem aqui, e Tomar do Jeru. Então, nós fazemos divisa com vários outros municípios. Quem aí conhece esses municípios que foram citados aqui? Vocês sabiam que ele faz divisa com o município de Itabaianinha, que é o lugar onde nós moramos? Isso mesmo. Esses municípios que eu falei aqui agora, ele faz divisa com a nossa cidade. Ou seja, são vizinhos da nossa cidade. Ah, um outro dado importante. Segundo a última contagem do IBGE, que foi feita em 2017, a população total de Itabaianinha atingiu a soma de 41.961 habitantes. É muita gente vivendo por aqui.
onde uma maior parte vive na zona rural. Isso mesmo, muitas pessoas do nosso município vivem na zona rural. Você mora onde? Na zona urbana ou na zona rural do nosso município? Eu quero saber um pouquinho sobre você. Deixa aqui nos comentários falando aonde você mora, de onde você está assistindo esse vídeo. Sabendo disso, da localização do nosso município e dos municípios que são vizinhos a ele, agora vamos conhecer mais alguns aspectos. Vocês vão acompanhando aqui o slide junto comigo. A nossa cidade, ela fica entre as serras do Babu, na divisa com o município de Riachão do Dantas, Serra dos Cavalos, Ilha e Catamba, nos limites com Tobias Barreto, Pedra Branca, Brejo, Bica, Quissamã e Alto do Urubu, a leste do município. Olha só quantas serras estão arrodeando a nossa cidade, ou seja, estão ao redor da nossa cidade. Quem já viajou para Tobias Barreto? Ou quem mora no povoado Ilha, povoado Puxica, no Saco da Rainha e vários outros povoados que ficam nessa redondeza? Vocês já perceberam que aí existem algumas serras? Até chegarmos à cidade de Tobias Barreto, que é vizinha do nosso município, nós passamos e observamos algumas serras. Isso mesmo, essas serras, elas ficam ao redor da nossa cidade. Um outro lugar também bastante conhecido do nosso município é a Pedra Branca. Quem já visitou a Pedra Branca ou mora aí próximo? Povoado Campinhos, Povoado Alto, Povoado Muquem. Se você mora aí próximo, com certeza você conhece a Pedra Branca. E a Pedra Branca, ela está lá ao leste do nosso município. Assim também como Quissamã. Se alguém morar aí próximo, vai conhecer muito bem e vai saber do que eu estou falando. Caso você ainda não conheça essas serras que estão na divisa do nosso município com outras cidades, seria muito interessante você fazer um passeio e conhecê-las, como por exemplo a tão famosa Pedra Branca. Assim você vai poder aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais a geografia do nosso município. Então olha só, várias serras estão ao redor do nosso município, além dela estar em uma altitude bastante elevada com relação ao nível do mar. Por isso que ela é a princesa das montanhas. Vamos agora conhecer os aspectos hidrográficos do nosso município. A cidade de Itabaianinha, ela é banhada pelo rio Arauá ao norte e pelo rio Itamirim ao sul. Ambos são rios temporários, ou seja, são rios que, durante a falta de chuva, eles secam. Assim como muitos rios que existem aqui na região Nordeste. O rio Arauá e o rio Itamirim, eles também são rios temporários, mas estão aqui banhando a nossa cidade. O município também está inserido nas bacias hidrográficas do rio Piauí e do rio Real. Constitui a drenagem principal o rio Arauá e os riachos Cambotá e Riachão, na bacia do rio Piauí, e o rio Itamirim, na bacia do rio Real. Olha só, eu vou ser bem verdadeira para vocês. Eu não conheço muitos desses rios ainda que passam aqui pelo nosso município, mas eu tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo mora próximo ou conhece alguns desses rios que eu estou falando. Aí na sua localidade, tem algum desses rios? Passa alguns desses rios? Vai deixando aqui nos comentários que a gente vai querer saber um pouquinho. Eu quero saber a que nível anda o seu conhecimento sobre o nosso município. Uma outra coisa, o nosso município possui uma vegetação de capoeira, caatinga e vestígios de mata. Ou seja, é uma vegetação bem típica da região Nordeste. A caatinga, por exemplo, é aquela vegetação mais seca, mais áspera, onde tem muitas espécies de plantas que são resistentes ao calor.
Olha só, observe aqui com atenção essa fotografia que está aqui na tela. Você consegue observar ao fundo que nós podemos ver algumas serras? Isso, essas serras estão em volta da nossa cidade. Nós podemos observá-las aqui ao fundo onde está passando essa luzinha vermelha. E assim, né, nós conhecemos agora um pouquinho sobre. Vamos fazer uma retrospectiva antes de pular para a próxima página. Nós conhecemos um pouco, aprendemos um pouquinho da história do nosso município, como ele surgiu. Nós vimos a localização e os municípios que são vizinhos ao nosso. Além também de conhecer um pouco dos rios que fazem parte, que compõem o nosso município e a sua vegetação. Assim nós podemos avançar mais um pouco e aprender um pouquinho mais dos aspectos geográficos do nosso município. Nosso município possui um clima de transição semiárida, com temperaturas médias das máximas de 36 graus, 36 graus e a mínima de 15 graus. Vocês já observaram que no verão aqui é bastante quente, enquanto no inverno nós sentimos bastante frio. As temperaturas médias elas chegam de 36, que são as máximas, a 15 graus, que é a mínima. E assim nós podemos passar por verões bastante rigorosos e invernos com bastante frio. Por exemplo, esse último inverno agora deu para sentir um friozinho bem caprichado aqui no nosso município. Uma outra coisa é que o solo do nosso município é rico em argilas vermelhas e cinzentas, muito usadas nas indústrias cerâmicas. Olha aí, um dos principais sustentos econômicos. Graças ao solo existente em nosso município, que a economia do nosso município gira basicamente em torno das cerâmicas. As cerâmicas que constituem o nosso município, elas existem aqui, pois extrai daqui o recurso natural que necessita para a produção de blocos, telhas, lajotas e diversos outros produtos que são comercializados tanto aqui no município como fora dele, como por exemplo no estado da Bahia, em Alagoas e em vários outros estados do nosso país. Então assim, nós possuímos um solo muito rico em argila, tanto a vermelha como a argila cinzenta, que são bastante utilizadas nas cerâmicas. E dessa forma fazemos a economia do nosso município girar. Mas não só de cerâmica se vive o município de Itabaianinha. Nosso município também tem se tornado pioneiro na indústria têxtil, ou seja, na indústria de confecção de roupas. Muitas lojas que existem aqui no nosso município, principalmente lá no Complexo Polo Moda de Itabaianinha, são de produtos originários daqui mesmo, do nosso município mesmo. São produções próprias, ou seja, as oficinas e fábricas produzem as roupas, fabricam as roupas que são vendidas aqui e são levadas para outras cidades e estados, como por exemplo para o estado de São Paulo. Uma outra coisa também que tem gerado a economia do nosso município é o setor terciário, ou seja, o comércio. Entre eles nós podemos destacar a Feira Livre, que acontece aos sábados, e a feirinha de agricultura sustentável, agricultura familiar, que acontece às quartas-feiras, aqui no nosso município. Então, vários são os setores da economia que têm girado a economia do nosso município, como, por exemplo, cerâmicas, a indústria de confecção e as feiras livres, além de todo o comércio, como diversas lojas, supermercados, farmácias. Mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Espero que vocês tenham compreendido e tenham entendido um pouco do nosso município. Assim,
você vai poder conhecer a história do nosso município, porque a minha terra, ela tem história. E vai também conhecer os aspectos geográficos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu deixo um super beijo para vocês. Aqui estão as referências de onde foi pesquisado todo o conteúdo que foi abordado para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Ah, só lembrando, nós temos alguns livros que foram escritos aqui sobre o nosso município de escritores aqui da nossa localidade, como, por exemplo, História de Itabaianinha, a Cidade dos Anões, do professor Juraci Costa de Santana, e Itabaianinha em Fatos e Fotos, de José Carlos Conceição e Tairone Guimarães. Fiquem à vontade para conhecer todo esse acervo do nosso município e assim conhecer muito mais da história dessa tão linda princesa das montanhas. Um super beijo para vocês, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.